Bom dia, bom dia. Maravilha, pessoal. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez nessa hora fraterna de domingo. E aí a gente agora está migrando para uma nova experiência, uma plataforma diferente para ter mais liberdade de colocar vídeos, imagens, interação entre convidados. E eu acredito que a gente possa caminhar, iniciar uma nova jornada sempre conectando corações, conectando forças de vontades e trabalho. A nossa convidada de hoje, vamos chamar a Rosana de Rosa. Ela é uma psicóloga ótima, não vou apresentar muito não, porque a gente tem nossas amigas fraternas, com a Ângela também, que vai fazer a parte da apresentação do nosso convidado, e eu acredito que a gente tem uma boa experimentação e união de projetos, né? A gente vai começar a conversar com pessoas que também fazem alguma coisa diferente e uma iniciativa muito legal. Então, Projetos Sem Fronteiras, a fraternidade conectando e conversando com pessoas que também tentam fazer alguma diferença e ajudando. A gente está se conhecendo virtualmente, tantas pessoas que a gente está incluindo na vida um do outro através das ondas mágicas, eletromagnéticas mágicas da internet, e que a gente possa utilizá-la da melhor maneira possível, pegar essa ferramenta, que ela é neutra, focar nela e trabalhar esta ferramenta, essa energia para a construção de um ambiente, de uma sociedade, de uma família e humanidade melhor. Não vou estender muito, porque a gente também aqui vai tentar respeitar o horário, a 1 hora pela manhã, né, Rosana? Rosana vem, ela aparece rapidinho, vem lá do outro lado da América, lá da América do Norte, está em Miami, e ela cai rapidinho, olha que beleza, né? As conexões de corações. Eu vou pedir também já para entrar a Ângela. Venha, Ângela! Aê! Olha a Ângela, oiê! Oi, bom dia, pessoal. Pode falar, Angela. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela gentileza e o aceite do convite, viu, Rosana? É igual que você falou aqui nos bastidores, aqui é um pelo outro. Isso, é verdade. A gente sempre poder pensar, né, que todos nós estamos nos assistindo aqui uns aos outros, essa é uma troca onde as pessoas participam pelo chat, porque é uma participação importante, né? Vão fazendo perguntas, vão trazendo experiências, e é uma troca onde a gente vai conhecendo pessoas. Hoje, por exemplo, estou conhecendo a Ângela. Prazer enorme, amor, muito bom. Aí a gente, eu e o Rodolfo já nos conhecemos e a gente estava falando isso nos bastidores, né? A importância desse network, aonde a gente vai percebendo que essas lives são como uma teia, onde a gente vai espalhando esse amor, principalmente nós aqui hoje, falando de fraternidade sem fronteiras, que eu também sou uma madrinha de fraternidade, e falando de projeto Acolher Perdas e Luto, onde vocês também, de certa forma, estão apadrinhando o projeto, à medida que a gente está levando para outros corações essa possibilidade da gente acolher pessoas que estão vivenciando o luto. Então, isso é uma fase que todos nós estamos aqui passando, né? Então, é maravilhoso. Domingo de manhã, assim, a coisa do sol, né? Aí, gente, a Rosana falou, né, da oportunidade, mas a oportunidade é nossa, né? Maravilha conhecer você, é um presente de verdade. E a Rosana não é só madrinha, gente, ela também é voluntária, né, da Fraternidade Sem Fronteiras. E vai trazer um tema super interessante para a gente. E, Rosana, quando você começar a falar também, você pode falar um pouquinho do projeto, né, que é maravilhoso e a gente pode fazer parte, né? Inclusive fazer Com certeza. aquele curso de 1 mês lá, que eu já gostei, já vou me inscrever. Com certeza, gente. É muito bom, né, a gente falar sobre esse tema, a gente ter uma nova possibilidade de ampliarmos a nossa visão sobre o luto, né? Porque o luto está tão ativado nesse momento nas nossas almas, onde todos nós, de alguma forma, ou através da nossa própria família, que alguém partiu pelo Covid-19, ou então por um amigo, uma pessoa que trabalha com a gente, que a gente conhece, ou então pela própria notícia que a gente está tendo dentro da nossa comunidade, né, que na fraternidade vocês estão vivendo isso, a gente também está vivendo isso no projeto,
O projeto iniciou há 3 anos, mas com uma perspectiva que a gente não tinha noção, porque não existia Covid quando o projeto iniciou. Nós acolhemos vários tipos de luto, todos os tipos de luto que apareciam. O suicídio, né, as mortes por doença. E, de repente, 1 ano e pouco depois que o projeto iniciou o Covid. E a gente foi entender por que a gente criou esse projeto online, porque a gente precisava acolher tantos corações. Aqui são 575 mil pessoas, aí para vocês são 400 mil pessoas que já partiram, imagina no mundo, né, 1 milhão e tantas pessoas, é muita gente partindo, e a gente começou a compreender porque era tão importante falar desse assunto, porque o acolhimento, ele é o remédio, vamos dizer, para você poder lidar com o luto. E acolher é o que a fraternidade faz, e o projeto também. Então, acho que é uma união, ó. Perfeita. E aí, já pegando a fala da Rosana, gente, só para explicar para quem está chegando agora, né? O Espiritualidade Sem Fronteiras, ele acontecia no Instagram, aos domingos, às 11 horas de Brasília, e como o Rodolfo falou aí no início, a gente está migrando para um formato que vai dar mais possibilidade de acesso, a gente vai poder interagir mais, a gente vai poder trazer vídeo, imagem, e nessa jornada, como a Rosana falou, de acolhimento, porque foi assim que o Espiritualidade Sem Fronteiras nasceu, com essa necessidade de a gente se acolher, da gente ter um momento de conexão mais ampliado. A gente fazia reuniões pelo Zoom, num grupo mais fechado, e por que não, né, trazer essa oportunidade, esse acesso para que todo mundo possa se conectar. Então, hoje o céu é o limite. A gente está aqui no streaming, e qualquer um que se sentir à vontade pode participar, multiplicar com a família, com os amigos. A gente sempre traz temas que possam animar e possam alegrar e possam trazer nutrir nossa alma, né? Como o tema de hoje. Então, a gente convida a todos, todos já se sintam convidados, e a gente pede para que compartilhem, que multipliquem, porque é um momento da gente se conectar, de a gente parar um pouquinho, pacificar o coração, serenar a mente, para seguir uma jornada com mais presença, com mais esperança, dentro de um movimento de fraternidade, que é a nossa proposta, né? A Fraternidade Sem Fronteiras vem com essa proposta dessa missão de a gente vivenciar e incentivar a fraternidade. Não é nada menos, nem mais que isso que a gente está tentando fazer aqui, não é, Rosana, Rodolfo, e a Janaína, que está nos bastidores, mas daqui a pouco vai chegar. Ela está querendo se esconder, mas ela vai vir. A gente está aqui se conectando para que a gente possa se fortalecer e seguir junto, porque ninguém vai sozinho, né, Rosana? Então, seja muito bem-vinda, Rosana, essa psicóloga maravilhosa, que eu já amei, já andei aí circulando nas suas redes e adorei o seu trabalho, muito lindo de acolhimento, né? E a gente precisa tanto. Então, pode começar aí, Rosana, a nos instigar aí para a nossa roda de conversa. Ai, Rodolfo quer falar. Ah, gente, desculpa. Ó, é que a gente fez um roteirinho, assim, mais ou menos, mas a gente sai um pouquinho do script, né? Eu estou começando aqui no stream, estou estreando, estreia Globo News. E esqueci que era o Rodolfo que quer fazer a prece. Por favor, Rodolfo. Não, foi bom você ter lembrado. Eu só queria falar só para adicionar um conhecimento, e eu não estava lembrando, sério mesmo, eu não estava lembrando da prece inicial. Olha como é que são as informações. É porque a Ângela falando, né, hein, Rosana, e a gente trabalhando aí, pensando como que para oferecer o melhor conteúdo, uma coisa mais dinâmica nessa migração, né? E uma coisa importante também é que se cai a conexão de um, o negócio continua acontecendo, então isso é bom, né? Conexões aí solitárias. Então não vai ter o problema, né, de ficar travando, ter que sair. E na cabecinha da Ângela são ideias sem fronteiras. Ela já tem várias novas ideias para aperfeiçoar, pondo uma vinheta no próximo, viu, pessoal? Eu não dou conta, tem que contar, né? O Voqueiro mesmo vai ter vinheta, vai ter vídeo, participação do pessoal. Então, para o pessoal que está vendo aqui com a gente, para ficar animado e sair comentando e ver que vai acontecer muita coisa legal, porque é uma ferramenta que pode pôr vídeo, experiências, imagens, figuras, trocar as informações e as experiências mesmo, tá bom? Então, vamos, todo mundo, agradecer a oportunidade de poder estar aqui, vivos nessa dimensão, porque a vida não cessa, a morte é só
uma transição, uma passagem para outros recantos da vida eterna. Morrer é sentir-se mais vivo ainda, porque amplia todas as nossas capacidades de percepções, sensações e entendimento da evolução espiritual. Que a gente possa ser abençoado neste domingo, que saiamos daqui energizados, com uma vontade bem íntima de produzir, praticar e colocar em ações todos os conhecimentos compartilhados nesta manhã. Que assim seja. Rosana, aí você conta a sua experiência, como que foi, a sua experiência de vida, eu acho que pode ser legal dentro da sua percepção, eu acho que só você falando já é uma terapia para a gente. Essa é ótima. Então, gente, eu acho que é importante para talvez vocês entenderem um pouco do porquê nós criamos o projeto Acolher Perdas e Luto. Ele nasce porque eu vivi a experiência. Eu tive 2 filhos, Luiz Felipe e Tiago, e os 2 faleceram, momentos diferentes, mas os 2 faleceram. Então, eu muito nova, eu ganhei essa oportunidade de viver a experiência do que representa para uma mãe o seu ente querido partir. E nessa partida, claro, a gente vai experienciar também a dor do que representa essa experiência, né? É uma experiência dolorosa para nós que ficamos, porque ficar é uma missão. Cada um vai vivendo a sua possibilidade e dentro de qualquer experiência que você vive, você vai sempre ter uma missão depois dela, que é a missão de digerir, aprender com ela, evoluir com ela, transformar com ela todas as experiências. Eu estou contando a minha do luto para vocês, mas com certeza, se vocês não têm experiência no luto, vocês têm experiência numa outra área que também gerou dor, talvez uma doença que vocês tiveram, talvez um rompimento de um relacionamento, algo que tenha trazido para vocês uma sensação de morte, porque às vezes a gente tem sensações de morte de formas muito diferentes, né? E a gente busca o quê quando a gente tem essas sensações de morte? Alívio. Nós precisamos muito de alívio. Então, a busca, depois de passar pelo luto, foi como eu sobreviveria, né? Onde eu encontraria esse alívio? Como eu poderia reconstruir a partir daquilo? E esse recomeço, eu chamo de recomeço, porque, na verdade, quando você passa por algo que desafia muito você, tira você da caixinha. Qual caixinha? Aquela caixinha da rotina, aquela que você conhece e que você vem vivendo ela. Quando você vive algo desafiador, você tem que sair dessa caixinha e começar a ampliar a sua visão do que existe à volta. Quais ferramentas você tem? Quem são as pessoas que você vai se linkar, que vão apoiar você para que você possa sair daquele lugar que gera tanto desequilíbrio, que gera tanta insegurança. Às vezes falta sentido, né? A gente sente isso. Quantas pessoas hoje, né? Vocês podem até contar aqui no chat, porque eu gosto muito dessa interação do chat. Quantas pessoas hoje não estão passando por esse momento de saber qual o significado da vida depois que meu parente, a pessoa que eu amo, partiu? Qual o significado da vida com essa mudança que está tendo? E eu preciso agora fazer coisas que eu não fazia antes, eu estou tão acostumada àquele tipo de vida. Então, isso também tocou para mim o meu coração. E nessa busca, eu fui entendendo que sem as pessoas e sem eu ganhar habilidade para lidar com aquilo, eu me manteria num processo paralisado. Porque no início não é paralisante, vocês podem até escrever para mim, vocês podem até colocar. É ou não é paralisante você viver uma coisa que você não espera e que você não sabe o que fazer com ela? Então, para mim, eu comecei a pensar, nesta paralisação, desta dor que eu estou sentindo, eu não vou conseguir me manter muito tempo, porque é muito desestímulo, é muito doloroso, é muito... Você não se liga a nada, né? Porque você não se sente ligado a nada. E eu pensei, eu vou precisar encontrar um outro lugar para poder navegar dentro dessa jornada que a vida está me convidando.
Nessa busca, eu encontrei alguns caminhos que, para mim, eu já tinha uma noção, por uma visão espiritual que eu tinha, a visão no sentido de da vida ser algo mais do que aquilo que a gente está passando agora, de ter um sentido maior. E eu busquei, ao invés da medicação holopata, eu busquei a medicação homeopática, porque eu pensei, eu preciso de energia para poder mergulhar nas minhas dores e lidar com elas. O alívio vem quando eu lido com as minhas dores. Se eu não lidar com as minhas dores, eu não sinto alívio. Aquilo fica como uma panela de pressão, me pressionando, me pressionando, me pressionando. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas quando você não lida com a sua dor, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma tendência de alguma coisa que acontece fora que você não gosta, a irritação vem e explode. Você explode na irritação. Ou então, se alguma coisa que acontece, você fica chateado, você se frustra, você deprime, aí você não sai da cama, você acha, né? Como o outro, você entra num estado de vítima, de ser vítima de você mesmo, da sua história. Então, para mim, cuidar, ganhar energia para poder lidar com aquela minha dor e sentir o alívio foi primordial. Então, esse foi um primeiro passo que eu dei. A homeopatia foi muito importante. O segundo passo que eu dei foi buscar a terapia. Buscando a terapia, eu consegui perceber, através da jornada terapêutica que eu estava fazendo, que eu tinha recursos internos, alguns eu já tinha, outros eu tinha competência de desenvolver essas habilidades para poder lidar com aquela minha dor. E eu fiz essa caminhada por 1 ano e 8 meses, que foi exatamente o tempo de vida do meu segundo filho, porque meu primeiro filho faleceu, o Luiz Felipe, em função aos 8 meses eu ter tido uma pressão muito alta e eu tive convulsões e eu fui obrigada a fazer uma cesárea de emergência em função disso. E meu filho viveu 2 dias apenas, porque o pulmãozinho dele não havia se formado completamente no 8º mês, ainda faltando 1 mês para a gestação terminar. E meu segundo filho viveu 1 ano e 8 meses e ele se afogou. Nós morávamos numa casa com piscina e ele se acidentou e faleceu afogado. Então, eu vivi exatamente 1 ano e 8 meses de terapia, que foi o tempo de vida do meu segundo filho, e foi o tempo entre meu primeiro e segundo. Quando meu primeiro filho faleceu, para o nascimento do meu segundo, foram 1 ano e 8 meses. Então, esse 1 ano e meio, ele foi uma trajetória muito importante. E 1 ano e 8 meses foi o tempo que eu idealizei, criei o projeto Acolher Perdas e Luto, e foi o tempo que começou o Covid, basicamente. Então, eu entendi que esse 1 ano e 8 meses era uma coisa importante na minha vida. Um tempo para digerir. E nesse 1 ano e 8 meses, eu entendi que eu tinha competência, eu tinha capacidade interna, e eu descobri que todo mundo tem capacidade interna. O que precisa, às vezes, é de você ter uma ajuda. E dali eu decidi, através de uma frase que a minha terapeuta me disse, onde ela disse: Rosana, o maior curador é aquele que conhece a dor. E aquilo para mim foi assim, virar de chave. Eu falei, é isso. Se eu contar a minha dor, né? Interagir com outras pessoas, eu vou cuidar da minha dor. Eu conto ela, outras pessoas que estão passando a mesma coisa que eu se beneficiam, e elas também vão poder despertar para habilidades e possibilidades internas que elas têm de lidar com a dor delas. E aí eu decidi que eu ia estudar psicologia. Foi nesse momento que eu estudei, me formei, eu mudei para os Estados Unidos, e nesse período, nesse meio tempo, meu marido foi transferido, e eu me formei aqui nos Estados Unidos em psicologia. Eu moro aqui já fazem 24 anos, aqui na Flórida. E nesse meio tempo, eu fui percebendo que quanto mais eu ajudava as pessoas, quanto mais eu acolhia as pessoas, mais eu lidava com as minhas dores. E eu fui percebendo que eu era um grande aprendiz, porque aquelas pessoas que supostamente eu estava ajudando, elas estavam me ensinando a eu lidar cada vez mais. Porque cada pessoa, gente, que você convive, teu parente, teu amigo, teu vizinho, a pessoa do caixa do supermercado, essas pessoas que estão comigo nessa live hoje maravilhosa, eu, Rodolfo, Janaína, Ângela, todos nós ensinamos um para o outro através da troca. Então,
essa cadeira de você ser um terapeuta e você estar nesse lugar de ensinar a pessoa, que você poderia chamar essa cadeira de voluntária, você poderia, no ato voluntário, você achar que você está num lugar onde você ajuda a pessoa a sair daquele lugar, para mim foi uma grande descoberta entender que não existe muito essa cadeira, você é um aprendiz o tempo todo. O tempo todo você está aprendendo. Então, você está passando a sua experiência e aprendendo com a experiência do outro. E esta é a grande troca. Por isso que, para mim, quando eu idealizei o projeto, eu digo que eu idealizei o projeto, mas eu fundei com mais 3 pessoas, nós somos fundadores juntos, né? Nós somos 4 pessoas que fundamos, e também fundei e fundamentei com raízes profundas o projeto com todos os acolhedores que chegaram, porque só nós 4 não tocaríamos o projeto de forma nenhuma. Só que a minha idealização, a gente atingiria um pouquinho de gente. Então, eu entendi. O projeto só existe porque inúmeros outros acolhedores foram chegando, exatamente, provavelmente, como na fraternidade, e estes acolhedores chegando, a gente pôde criar o projeto. Então, não existe nada que você chegue sozinho. Sempre vai ter interação da tua mãe que te trouxe no mundo, do teu pai que também te fecundou, da tua professora que te ajudou a você se alfabetizar, do médico que cuidou de você em todos os momentos que você precisou. Percebe? Do relacionamento que você vai construir com o seu esposo, com a sua esposa, onde você vai construir uma família, ou dos filhos que vão chegar depois, que vão ser um resultado dessa família. Então, vocês percebem? Não existe nada que não seja interação. Então, para mim, quando a gente fala de melhorar a nossa qualidade de vida, quando a gente fala de lidar com as dores que a gente sente, eu preciso sempre incluir interação. Então, quando eu saí desse lugar, que foi bárbaro para mim, né? Sair desse lugar de achar que eu tinha alguma coisa para ensinar e sim aprender, eu comecei a perceber que existiam fases, por exemplo, da minha vida, que sem uma transformação, sem eu quebrar certos paradigmas que eu tinha antes, eles eram como bloqueadores para eu poder chegar em outro lugar. Então, o primeiro bloqueador que eu precisei de quebrar o paradigma foi de achar que a dor era um castigo. Então, eu comecei a perceber, dentro da minha experiência, o quanto aquelas dores da partida dos meus filhos estavam me transformando. É a palavra, não tem outra, gente. Assim, a palavra que eu consigo totalmente resumir tudo é a transformação. O quanto a dor estava me transformando. Que, a princípio, me desequilibrou, me deixou muito mal, como provavelmente vocês também estão sentindo, passando agora pela partida das pessoas queridas que vocês estão tendo, ou por problemas da perda do emprego em função de tudo que a gente está vivendo, da mudança de tipo de trabalho, da necessidade, a falta, né, de repente você não está conseguindo pagar seu aluguel. Então, assim, todas as dores que você está passando agora, eu entendi o quanto elas me faziam crescer. Então, quando eu entendi isso, eu falei assim, não, então peraí, eu preciso mudar a ideia do que é dor. Dor não é o que eu pensava antes, né? Tipo, ai, dor, ninguém quer sentir dor. Então, hoje, eu até brinco com as pessoas que o meu vídeo no meu canal do Instagram, o vídeo que fica lá para todo mundo, quando entra, ver, eu gosto de falar de dor. E até outro dia, fazendo uma live com o Rossandro Clige, que é meu mano, meu amigo, irmão, ele estava dizendo, Rô, explica aí, para ninguém ficar pensando que você gosta de dor. Eu falo, não, gente, eu gosto de falar de dor, porque quando você olha para a sua dor, você se transforma, você percebe o presente que aquela dor é na sua vida. Por mais doloroso, porque ninguém diz que dor é gostoso. Mas quando eu falo de dor, eu falo porque é a primeira chave que você vira quando você passa a olhar a dor de uma forma diferente. Como olhar a dor? Quando eu entendo que todas as dores, elas nos tiram de um lugar. Você está caminhando dentro de uma rotina muito favorável a você, uma rotina que você adaptou, que você gosta. Quando vem uma dor, ela tira você daquela rotina, faz você repensar, faz você mudar caminhos, né? Vira trajetória. Você está trabalhando num lugar, de repente perdeu aquele emprego, você muda para outro. Né? De repente vem o luto, você estava ali andando num caminho, você vai ter que reconfigurar e recomeçar numa outra forma. Então, a dor, ela nos dá aquela balançada, tipo falando, dá uma olhada para o que está acontecendo.
Dá uma olhada. Uma dor física, o que vai fazer com você quando você tem uma dor física? Ela te leva ao hospital, ela te leva ao médico, ela te leva a uma mudança, porque agora o médico vem e fala assim, você tem que abaixar um pouquinho o peso, porque o joelho está doendo, porque você está sobrepeso. Você tem que começar a andar, você faz exercício e você entrou na menopausa, você tem que tirar certos alimentos, tem que tirar o açúcar, você tem que tirar a bebida, né? Quando eu entrei na menopausa foi o que eu descobri. Menopausa, processo de transformação dentro de uma faixa etária, absolutamente normal, não há nada para negar, mas havia uma necessidade de uma transformação, para que eu pudesse continuar com a mesma energia, para eu poder manifestar na vida aquilo que eu faço com amor, que é meu trabalho, eu tinha que fazer mudanças. Então, eu tirei o álcool, eu tirei o açúcar, eu fiz algumas mudanças que sugavam a minha energia e não me deixavam expressar essa minha natureza com leveza como eu fazia antes. E eu falei, opa, estou pronta, vou fazer as modificações. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, mas você vai ter que fazer certas transformações quando a dor vem. E aí o que acontece quando eu não consigo perceber que a dor é um privilégio, que a dor é um presente, que a dor é um processo de evolução? Eu faço o quê? Eu agarro na dor, me apego a ela, porque eu não aceito e transformo ela o quê? Num sofrimento. Por isso que muitas vezes, vocês já devem ter ouvido falar na internet, que o sofrimento é uma opção, a dor faz parte, mas o sofrimento é uma opção. Por quê? Até eu tenho um vídeo dentro do canal do projeto, que é muito fácil vocês assistirem, o canal é o Projeto Acolher Perdas e Luto, onde eu falo sobre dor versus sofrimento. Porque quando eu não revejo esse olhar da dor, aonde eu fico? No sofrimento. Não podia ter acontecido comigo, eu não mereço. Por que meu ente querido partiu? O que ele fez para merecer isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Daí a gente envolve também Deus. Será que eu fui ruim? A gente associa que a dor é um pagamento, é um sofrimento porque a gente é ruim ou errou. Será que é porque eu fiz tal erro? Então eu estou agora pagando. Então a gente cria na dor um processo de não aceitação, porque eu olho para ela de uma forma pejorativa. Então eu estou aqui hoje, a convite desses meus amigos queridos da Fraternidade Sem Fronteiras, para dizer para vocês, gente, a dor não é um castigo. A dor é um presente da vida para nos ajudar a nos libertarmos daquele ritmo que a gente vinha vivendo e podemos aprender uma coisa nova. Porque a gente não perde nada para aprender uma coisa nova, a gente carrega tudo. Então, para mim, hoje, eu fui entendendo que a gente não deixa nada para trás, a gente absorve aquilo como uma experiência e coloca aquilo na nossa vida. Então, dentro dessa visão, eu descobri um segundo ponto extremamente importante para que eu pudesse olhar. E esse era um motivo que realmente foi também transformador. Tirar a morte daquele olhar de que também era um castigo. Porque a gente também olha a morte. Por que fulano morreu? Ele é tão bom. Por quê? Né? Como se a pessoa, sendo boa, não merecesse morrer. Aí o que eu fiz? Eu naturalizei a morte. Eu validei. Eu falei, não, peraí. A gente fecunda, gesta, algumas pessoas vêm a falecer aqui na gestação, a maior parte vive, e depois fecha o ciclo com a morte. Aquilo que a gente chama de morte, que eu chamo de desprendimento da alma ao corpo físico, né? Porque essa alma existe. E aí eu comecei a perceber, não, peraí, se eu não me desprender dessa visão que a morte é para os ruins, como é isso? Que os bons não merecem? Ou dizer, mas essa pessoa tinha tanta coisa ainda para viver, mas se a morte é o desprendimento do corpo, a alma, essa alma vai viver, aonde quer que você acredite que ela possa viver, mas ela vai viver. E aí eu fui compreendendo, através da morte, quando meus filhos partiram, que aquele amor, porque de primeiro dá um vazio, né? Não é isso que todo mundo sente? Um vazio. Daí as pessoas falam para mim, eu já falei isso, gente, é um vazio, não tem sentido. Qual o sentido da vida? Não tem mais sentido. E aí, diante desse vazio, eu fui compreendendo, não, gente, eu estou cheia, não tem nada de vazio aqui. Vazio só existe se você focar na perda. Mas eu não perdi nada. Meus filhos, esse amor
né? A maternidade, eu digo, foi uma luz na minha vida. Então, como que a maternidade sendo uma luz na minha vida, eu posso ter perdido alguma coisa como mãe? Olha que data linda para a gente falar sobre isso, né? Nós vamos entrar na semana, na jornada do Dia das Mães. Então, a maternidade para mim foi uma luz na minha vida. Então, de forma nenhuma eu perdi nada. Então, eu tirei o foco que a morte era uma perda e coloquei o foco que o relacionamento afetivo que eu tinha com aqueles seres era o maior presente que eu tinha recebido na minha vida. Continua sendo. Daqui a 2 meses eu faço 60 anos. E em 60 anos, não houve ainda, eu já tive coisas maravilhosas na minha vida, mas não houve ainda presente maior do que esse amor, né, que a gente sente como mãe pelos meus 2 filhos queridos. Então, eu falei, opa, peraí, então a morte não tem nada a ver com castigo. A morte é um processo da natureza, é um ciclo da natureza. Peraí, deixa eu colocar a morte nesse ciclo. A morte, eu não consegui entender antes, porque na nossa cultura, algumas outras culturas também, não validam a morte na cultura. A gente só valida estar aqui e ser bom estar aqui. Mas por que morrer não faz parte dessa experiência? Morrer faz parte. Porque por mais que a gente não queira, porque quando a gente não quer, o que a gente faz? O choque, ele é enorme quando a morte toca na nossa família próxima. Mas se eu valido, quando a morte chega, eu tenho essa sensação de que a pessoa viveu a sua experiência aqui comigo, eu vivi a minha experiência com ela, isso é imutável, porque nunca se perderá, nunca isso, você nunca vai desconectar de um amor porque desprendeu a alma do corpo físico, e aí você começa a pensar, opa, peraí, do que eu fico agora? E aí eu pensei, depois da morte dos meus filhos, o que eu fiquei? O coração cheio de amor. E como é que eu curo isso? E como é que eu curo essa sensação de vazio? Transbordando o amor no outro. Então, quando o projeto nasceu, o objetivo do projeto, se eu for sintetizar, era transbordar o amor que eu sentia pelos meus filhos, e eu posso incluir também por outras pessoas que eu amo, meu pai já havia partido, e outras pessoas, meus avós, e tantas pessoas que eu amo, amigos, eu desejei transbordar o amor que eu tinha recebido para outros corações. Então, na verdade, gente, o trabalho voluntário é o transbordar o amor para outros corações. O trabalho que você vai fazer como profissional, o meu trabalho de atendimento terapêutico é transbordar o meu amor para outras pessoas. Então, isso ficou. O meu trabalho dentro do meu relacionamento de 25 anos de casada é transbordar dentro da minha relação o meu melhor, o meu amor a meu esposo. Aos meus filhos de coração, porque eu tenho 2 filhos de coração, eu tenho 2 noras de coração, eu tenho 4 netos de coração que são filhos do meu esposo. E esta família que eu criei de coração, eu estou o quê? Transbordando o meu amor para eles, como eu transbordo para minha mãe, a minha irmã, projeto, há tantos alunos que fazem parte dos meus cursos, há tantos pacientes que eu atendo. Vocês percebem? Onde eu tocar, eu posso transbordar esse amor. Então, o trabalho voluntário, para mim, é a natureza da vida. Eu transbordar meu amor o tempo todo. Então, para mim, não existe um trabalho voluntário, existe o acolhimento nas relações. Então, quando eu faço o acolhimento, eu estou aprendendo com aquela outra pessoa e ela comigo. E aí eu cresço. Então, vocês percebem que a morte, ela não vai mais nos limitar. Ao contrário, eu vejo isso no projeto diariamente. Nós já atendemos, gente, milhares de pessoas. Nós já atendemos pessoas em mais de 17 países. Nós já atendemos mais de 17 estados brasileiros, acredito, até meu último número aí. Então, nós já atendemos gente de tudo quanto é lugar, de vários lugares do mundo, e eles dizem a mesma coisa. Depois dessa percepção da mudança da visão da dor e de você validar a morte como um processo, um ciclo da vida, eles dizem, eu me sinto cheia desse amor. Parece que agora eu amo mais ainda o meu ente querido, porque nós vamos percebendo com essa nova visão que não há perda.
a uma reconfiguração de relacionamento, aonde eu só tinha percepção do meu amor pelos 5 sentidos, porque eu via o meu amado, porque eu sentia o meu amado, porque eu escutava, porque eu cheirava, né, o meu amado, e agora eu estou tendo uma percepção que a morte do corpo físico me traz, que é a sensação do amor. Eu sinto o amor em mim. Eu costumo dizer que nós criamos uma órbita em torno de nós, e essa órbita onde todo mundo navega aqui, navega, os amigos, a família, o trabalho, os alunos, todo mundo está aqui, ó, navegando em torno de você, daquilo que você construiu. Então, esses amores, eles ficam navegando em torno de nós. Todas as vezes que eu como um negócio que eu lembro que meu pai gostava, eu estou navegando. Todas as vezes que eu sinto um afeto, eu estou lembrando dos meus filhos. Então, eu vou percebendo que esses amores não saem de mim. Ao contrário, eu percebo através de um sexto sentido, eu vou chamar assim. Não fixem esse sexto sentido como se fosse algo sobrenatural, não, por favor, tá? Porque existe uma coisa que se fala de sexto sentido como se fosse uma coisa de outro mundo. Não. Um sexto sentido é eu desenvolver a sensibilidade de sentir a presença desse meu amado no meu coração, na minha órbita. Aonde quer que eu vá, eu levo os meus amados comigo. Aonde quer que a gente vá, você leva seus ancestrais, que trouxeram toda essa força para você, que passaram por várias etapas para você poder ser você. Né? Eu sempre penso isso, minha avó andou de charrete para hoje andar num carro com ar-condicionado. Eles vieram trazendo esse progresso para que eu pudesse hoje usufruir da vida como eu estou usufruindo e vocês também. Então, essa dinâmica, gente, ela é um olhar diferente, uma nova visão. E dentro disso, ela é inclusiva, porque não existe nada dentro que também não reflita fora. Quando eu olho dessa forma, eu também começo a atrair pessoas e situações e experiências que também olham dessa forma. E aí não há mais exclusão, não há perda. Aí vocês poderiam perguntar, mas por que o projeto chama Projeto Acolher Perdas e Luto? Né? Que esse é o nome, inclusive, do nosso website. Porque se eu não colocasse perdas e luto, as pessoas não nos achariam. No Google, não encontrariam a gente. Como o nosso trabalho ele é 100% online, a pessoa não teria como nos encontrar. Mas uma das primeiras coisas que eu esclareço, nós não validamos aqui a perda, nós validamos aqui o ganho. Então, nós estamos unidos aqui não pela dor, nós estamos unidos aqui nesse grupo, porque nós fazemos grupos de acolhimento dentro do Telegram. Você pode se inscrever com muita facilidade. O nome da nossa website é www.projeto Acolher Perdas e Luto. No menu principal está lá, quero ser acolhido ou quero ser voluntário. Nós temos um treinamento acolhedor maravilhoso de 1 mês, onde a gente interage para eu trazer para vocês essa visão que eu estou falando aqui agora, que a gente não salva ninguém, que a gente capacita, né? Que o acolhimento não é você estar num ato superior, e sim uma troca, porque somos aprendizes. Então, a gente vai ali trocar essas ideias, e no acolhimento, a primeira coisa que eu digo quando a gente entra nos grupos, eu digo, nós estamos aqui unidos porque amamos. Todos aqui amamos. Amamos os entes queridos que partiram. Então, nós estamos aqui para nos acolhermos neste evento que a vida trouxe com naturalidade, que é a morte. Eu gostaria de trazer meus amigos de volta, porque senão eu vou ficar falando aqui a manhã inteira. Eu sou terrível, vocês viram? Eu tenho que ficar olhando para o relógio e falar assim, tem que trazer esses meus amigos de volta. Eu ficaria mais 2 dias aqui lhe ouvindo, porque é muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Gente, eu agora entendo o que o Rossandro falou, viu, Rosana? Eu vi um comentário aqui que a pessoa colocou assim, ó, não conhecia você fala de uma forma, é a Mariângela, você fala de uma forma suave, entusiasta, simples, amorosa, que a gente tem vontade de sentir dor. Gente, eu preciso disso. Não, peraí, eu preciso tirar uma foto disso. Isso é muito massa. Olha, Maria Luísa Reis Monteiro, você tá... Não, é Maria Luísa, né? Já passou, que eu estava lendo aqui na tela. Mariângela, você está trazendo uma coisa, querida, que é extremamente importante, porque se agora
você olhar para trás as suas dores, pensando isso exatamente o que você está dizendo agora. Peraí, deixa eu visitar minhas dores no formato que a Rosana está me dizendo. Você vai descobrir a pessoa fantástica que você se transformou graças a todas as experiências que a vida te ofereceu. Então, a gente vai perceber isso. A dor é um presente que a vida nos oferece porque ela nos move, tira a gente da zona de conforto. Que tal? É muito bom, né? Nossa, eu fiquei aqui rindo por conta da tua fala inicial. Rosana, tem tanta coisa que você falou aqui que eu nem sei, mas assim, várias coisas, né? Essa questão do acolhimento. Posso começar, Rodolfo? Ou você quer? Estou só Rodolfo só faz curtindo, navegando aqui com as minhas dores. Só porque, Ângela, a gente não, e a Rosana, a gente não chegou até aqui sem a ajuda da dor. Se não tivéssemos dor, a gente não ia proteger o nosso corpinho. É a dor que foi, inclusive, a dor do parto. A dor do parto faz a gente iniciar uma aventura. Depois tem a dor do crescimento, para crescer a canelinha e crescer o espírito. Depois tem as dores físicas para eu fugir do fogo, das situações do ambiente, das agressões, dos cortes. Olha a dor moldando o nosso espírito, né? Ela é muito E amiga. olha, médico, que aí está falando a voz do médico, né? Tudo que você disse, fantástico. Mas olha, agora eu quero complementar numa visão psicológica. Tudo isso que você disse, aí vem as dores emocionais. As dores que eu não conheço por quê? Porque tem a dor de crescer, tem a dor porque você quebrou um relacionamento, tem a dor porque você está passando por uma perda de emprego, mas tem a dor do pânico, a dor da depressão, a dor da desmotivação. São dores que você não sabe procedência, mas que elas estão aonde? Elas estão em dores que você não olhou para elas, que você nunca olhou para elas, que você vai precisar para poder sair daquele pânico, aquela síndrome do pânico que está perturbando a sua existência. Você vai ter que ir lá naquela dor e olhar para ela, para que você possa diluir e não precisar mais da ativação do pânico para te lembrar que você precisa se remeter àquela dor. Então, olha como essa trajetória ela é inteligente, né? É fantástica a forma como o ser humano cresce. É muito bem estruturada. É incrível. Eu lembrei, Rosana, quando você falou do ciclo da natureza, eu estava lembrando da minha experiência, né? Já que você está falando de perdas e luto. E uma que foi muito forte para mim foi o momento da morte da minha mãe, e que eu acho que reverbera até hoje, isso que você fala, né? Que as dores também elas vão acompanhando. E aí eu lembrei que você falou que, né, com muita naturalidade, a dor faz parte da vida da gente, mas que a gente precisa cuidar porque se a gente não acolhe, se a gente não aceita, ela vira um sofrimento, que aí sim é a grande questão, né? Então, como é que você vê a morte como um ciclo natural, né? Mas a gente lidar, porque aí vem uma outra coisa que você fala muito, que é a relação da dor com prazer, e aí eu fico pensando, eu entendo que é um ciclo natural, é uma morte, é uma perda, só que aí eu não consigo acolher, eu não aceito, e ela vira um sofrimento, essa dor, e talvez muito em função do que você fala, de você não conseguir, você só querer ter prazer, e não aceitar essa dor. E eu queria, não sei se é possível você trazer um pouquinho como é que é esse lidar, porque você falou de dor e sofrimento, mas como é que a gente lida com essa questão de a gente só querer prazer e não querer aceitar essa dor, que é o que vai gerar o sofrimento. Olha, eu tenho uma visão assim que ela vai ser longo prazo. Longo prazo eu acho que tudo que nós estamos falando agora, nós estamos preparando outras gerações para uma educação diferente. Porque vai ter que incluir na educação que a gente não vem aqui só para ser feliz, que tudo tem que ser maravilhoso, que trabalho não é uma coisa boa, que a gente tem que ganhar na loteria, tem que fazer pouquinho e ganhar muito. A gente vai precisar de sair desse lugar que a gente foi educado, eu não estou dizendo todos vocês, mas muitos de nós, fomos educados assim, né? A gente quer que chegue a sexta-feira, a gente não fazer nada e ir para o trabalho é uma coisa ruim. Então, a gente foi criando ideias de que a gente só tem que ter prazer. Então, os pais, por exemplo, às vezes promovem muito prazer
não conhecia você. Agora eu vou tirar foto. Vocês me pegaram. Fazer pose. Não, faz pose, porque isso merece. Eu vou colocar no meu Instagram, gente, isso aqui, Mariângela, você está me trazendo uma coisa que eu amei. Vai estar lá, olha lá depois. Então, olha só, gente, como é interessante isso, né? Então, a gente vem de uma educação que a gente, assim, é só ter prazer. Os pais, às vezes, num desejo muito grande de proporcionar tudo para o filho, às vezes não mostra para o filho que faz parte. Ele tem que arrumar a cama, que pode parecer não ser um prazer, mas faz parte. Sabe, pequenas educações que você vai dando? Você vai mostrando, olha, você tem que ir para a escola tem provas, você tem que aprender convivência. Então, né, a gente vai tendo situações que a gente vai precisando mostrar para o filho que essas dores do crescimento, como o Rodolfo falou, que tem a parte física e a parte emocional, elas fazem parte dessa fase para a gente poder ficar adulto. Senão, o que acontece? Nós vivemos numa fase adulta, gente, onde a nossa criança machucada está ativada o tempo todo. Então, a gente não consegue, a gente lida com adultos, mas com uma criança ainda muito infantilizada, uma criança que não cuidou das suas próprias dores. Então, o primeiro passo, eu acho que é a gente olhar para a dor e validar que tanto o prazer ele é importante, o prazer é gostoso, se divertir é gostoso, ser amado, mas também validar que aquele abandono, apesar de ser muito doloroso, te ensinou o valor da relação, que aquela traição que você viveu, que foi muito dura ser traído, te ensinou o valor da sinceridade, das relações comprometidas. Ela ensina você a olhar, a criar um novo valor a partir da dor que você sente. Então, é agregar a dor como algo que também dinamiza o seu mundo interior. E você vai se autoconhecendo através dela. Porque o prazer, gente, ele é maravilhoso, mas ele é uma distração incrível. Ele nos distrai. E o que a dor faz? A dor foca. Peraí, pensa bem, você está com uma dor, você não tem dor nenhuma, você fala assim, essa semana trabalho voluntário, acho que não vai dar não, acho que eu preciso ir na praia, tomar um solzinho, eu preciso me divertir. Aí, de repente, vem a dor, aí você fala, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa boa para essa dor passar, e aí você volta e foca. Eu preciso mudar a alimentação, eu preciso ter um pouquinho mais de ponderação, eu preciso escrever uma coisa que tenha mais sentido. Você foca. Então, o prazer é ótimo, mas ele dispersa. E a dor foca. Nós precisamos das duas coisas. A gente precisa espairecer para relaxar e sentirmos o prazer. E precisamos focar para produzir, porque sem foco não há produção. Você começa a produzir e você para, se distrai. Então, o foco, às vezes, é a dor. Então, para mim, por exemplo, o luto foi um foco que eu criei na minha vida, que criou uma profissão, que criou um trabalho voluntário, que criou relações, que fez com que eu, nas minhas redes sociais, me preocupasse em escrever algo profundo, não só ficar mostrando eu na praia, me divertindo. Então, às vezes, eu posso mostrar eu me divertindo, mas na maior parte das vezes eu quero colocar alguma coisa que vai tocar o coração da outra pessoa. Por quê? Porque eu sei a dor que ela passa a partir da minha dor. Então, percebe? Eu acho que é essa mudança de visão que nos alivia a alma. Esse é o alívio. Que tal? A gente pode fazer isso, porque isso é uma opção. Procura uma pergunta aí, Ângela, lá no repositório. A Janaína projetou uma pergunta aqui, ela tirou, projeta de novo aí para a gente, Janaína. Fazer essas lives assim, sabe, Rosana, é igual comunicação assim, com outras dimensões. Só Janaína, você está por aí? Aí ela, pum, ó, que beleza. É isso. Porque as pessoas, em especial no seio familiar, têm dificuldade de falar sobre a morte. Como vê-los entender que a morte é um processo natural da vida. Então, Francisca, eu acho que o primeiro ponto é você validar. Porque eu entendi uma coisa. A minha autenticidade, a minha visão contamina outras pessoas. Então, a sua visão e você viver essa realidade contamina outras pessoas. Porque uma coisa é a gente falar bonito. Então, a gente vem aqui e faz uma fala bacana. Outra coisa é você entrar na minha casa digital, porque, para mim, o que a gente está fazendo aqui é uma casa digital. Você concorda? Você tem sua casa que você dorme, que você come, que você vive, e você tem sua casa digital. Isso é uma casa digital. A gente está usando esse espaço como casa digital. E você
ser isso na sua casa, física, no mundo lá onde você vai trabalhar, o que você se relaciona, e na sua vida digital. Então, o que acontece às vezes? As pessoas na vida digital falam uma coisa bacana e na casa física não vivem aquilo que elas falam. Então, tem uma incongruência. Quando a pessoa vê, isso é muito lindo, mas é só fala. Então, se você viver, a partir de você, se você se transformar entendendo isso, quando você fala, vem natural. A pessoa fala, que nada, é isso mesmo, olha como ela vive, ela se comporta assim. Então, eu acho que o mundo, ele muda a partir da nossa mudança, porque eu não posso exigir que o outro mude. O outro não vai mudar porque eu estou com vontade, porque é bom para mim. Ele vai mudar se ele quiser. Então, a partir de mim, e se eu mudar, e muitas outras pessoas mudarem, a gente transforma esse mundo. Então, converse com a sua família com naturalidade, dizendo, gente, mas isso faz parte, vamos nos reunir, vamos nos acolher, mas faz parte da vida, do ciclo da vida, morrermos. É isso. Olha que lindo esse. Foi preciso um câncer para perceber que preciso ter uma vida mais saudável. Nancy, sensacional. Eu conheço muitas pessoas. O projeto fez em 2019, se vocês entrarem lá no nosso canal do YouTube, o projeto fez uma entrevista com 8 pessoas que tiveram câncer no período de outubro, onde a gente fala sobre o câncer. E tudo que a gente descobriu foi isso que você escreveu. Todas disseram que a vida mudou depois do câncer. Elas precisaram olhar de ter uma vida mais saudável, não só física, mas emocional. Precisaram de relaxar mais, precisaram aprender a não ser tão controlador. Elas entraram com muitas coisas. Vale super a pena você assistir isso. Eu acho que tem muito comentário aqui nesse sentido, né, Rodolfo? De como tem várias pessoas aqui falando, Rosana, da experiência de como a dor foi transformadora na vida. E é muito disso que você está falando. Na realidade, a gente vê a dor como uma oportunidade de transformação, né? Essa aí, vocês não tirem foto, por favor, porque Dante adora. Olha a participação do Dante aí. Gente do céu. Angelive, nunca vi. Isso é muito bom. Lindo. Quem é você, Dante? É o Dante Live. É o Dante Live falando. E aí, Rosana, sabe o que eu lembrei quando você estava falando Vou esquecer um pouquinho aqui o Dante, se a gente decorda, ele vai colocar coisa aqui. Eu lembrei muito daquele filminho do Divertidamente, né? Que todo mundo queria que aquela menininha ficasse sempre alegre, sempre feliz. E aí ela entra num processo emocional de muita tristeza, e é a tristeza que traz ela de volta. Então, eu achei muito interessante essa sua fala, porque a gente está sempre querendo estar bem, bem assim no sentido de estar feliz, de estar alegre, e na realidade a dor vem, e né, como forma de aprendizado, e que bom esse olhar que você está trazendo, né, para a perda, para o luto, para a dor. Eu estou igual a moça aí, a Mariângela, já estou querendo sentir dor aí, porque eu achei muito leve, muito, muito poético até, mas assim, é porque é um processo transformador incrível, né? E quando você traz que em tudo que a gente faz, seja na profissão, seja como voluntário, mas esse se colocar à disposição, se colocar a serviço do outro, e isso que você trouxe eu achei fantástico, de tá tudo bem, tá tudo certo, a gente não precisa, a gente precisa ter esse entendimento de que a gente faz sim, e a gente entender que é um processo de cura nosso, não é que a gente só vai fazer porque a gente quer se curar, mas naturalmente isso aí a gente precisa ter esse entendimento, porque aí a gente vai buscar, como você falou, com mais compromisso, né, naquilo que a gente faz de encontro ao outro. E tem um gancho que você deu aí, falando agora, que foi uma coisa assim fantástica, Ângela, que é eu só esperar do outro que o outro esteja bem resolvido, bonzinho, feliz, assim, eu não quero ligar para ele tá para baixo, que chato. Ele só reclama, não aguento. Então, eu acho que acolher é você entender o processo do outro, como você também entendeu o seu. Então, o outro, ele pode estar precisando, que é isso que o projeto faz, e a gente, é o que todo mundo fala depois de 2, 3 semanas, aqui eu tenho um lugar que eu sou escutado, aqui eu posso dizer várias vezes que está doendo, eu não preciso ser forte, eu não sou guerreira, porque quando a gente faz treinamento, a primeira coisa que a gente fala lá, o primeiro vídeo eu falo, gente, para de pedir para o pessoal ser forte, ser guerreiro, a pessoa tem que ser
vulnerável, frágil. A pessoa tem que ter direito à fragilidade, ela é um ser humano. A gente não tem que exigir nada. Eu estou na dor, meu parente partiu, eu não estou sabendo como viver sem ele. Gente, acolher é acolher a fragilidade. E não é ficar convivendo só com gente feliz e alegre, porque isso não é a realidade. Isso não é a realidade. Como é que eu vou me acolher também se eu achar que eu só tenho que estar bem? Então, eu não estou bem, eu estou sentindo culpa. Daí, no processo lá do treinamento, as pessoas logo querem dizer, não sinta culpa, você é uma ótima pessoa. Eu falo, gente, deixa a pessoa sentir culpa. Ela tem direito. E no processo, né, porque dentro do acolhimento, eu criei um método de acolhimento, então chama Programa Ato de Amor. Dentro do acolhimento são 12 semanas, com 12 temas, que a gente vai trabalhando lentamente os temas. Então, com o tempo, a pessoa vai entendendo que a culpa não cura, a culpa não ajuda. Se flagelar, não ser feliz, não resolve o que você fez, e sim a responsabilidade. Então, a pessoa vai perceber durante o projeto que a culpa não fortalece você. Mas eu não posso dizer para ela não sinta culpa, eu quero que ela diga que ela tem culpa, porque a partir dela dizer, a gente vai poder trabalhar. Então, acolher, gente, não é salvar a pessoa dizendo, fica bem, não. O que você está sentindo? Conta para mim. Conta tudo que você está dizendo. Eu estou com raiva de Deus. Aí o pessoal, não, mas Deus é maravilhoso. Não, eu estou com raiva de Deus. Sinta a sua raiva. E depois você vai poder perceber que talvez você possa compreender mais o processo que Deus criou para você. Mas, no primeiro momento, eu não estou conseguindo compreender. Como é que eu vou acolher essa pessoa se eu não entender que ela tem o direito? Ela tem esse direito, todos nós temos. Deus nos deu o livre-arbítrio de sentir o que a gente quisesse. Você não tem o livre-arbítrio de ficar com raiva agora, irritado? Então, a gente não ajuda o outro a sair daquele lugar se a gente não acolher o que o outro sente como deficiência, como dificuldade, como defeito, né? A gente não tem que buscar pessoas ruins. Nós estamos num processo de evoluir, né? Dentro desse processo, a gente apronta muita coisa, faz parte. Sabe aquelas fases, né, da adaptação do luto, que você deve falar muito bem, explicando que tem a raiva, né, tem a negação, mas, enfim, tem que também, quando você falou, não é vergonhoso sentir raiva do processo ou raiva de Deus. Eu achei isso legal, sabe por quê? Também, pessoal, não é vergonhoso fazer uma barganha, que também faz parte do processo, com Deus. Sabe onde que eu quero chegar? Assim, o Covid, a Nancy falou assim, obrigado pelo câncer por ter me mostrado e mudado a minha vida. Aí eu mudo aquela frase, né, e falo obrigado pelo Covid, pelo novo coronavírus, que está passando aí em todo mundo e mostrando a vulnerabilidade, que ninguém definitivamente não é imortal, memento mori. Você pode ganhar todos os seus louvores, todas as suas batalhas, você pode ser o general de sua casa. Lembre-se sempre, você vai morrer. De Covid, sem Covid, com câncer, bonito, pobre, feio, amarelo, branco, cor-de-rosa, mais velho ou mais novo. Mas, enfim, peguei o Covid. Eu estou falando da minha experiência. Aí você olha e fala, Deus, deixa eu morrer agora, não? Você vê que é uma questão só de lidar com o tempo. Não deixa eu morrer agora, porque eu sei intrinsecamente que eu vou morrer. Então, Deus, se eu passar bem dessa infecção, é lógico que muitos passaram por uma situação muito devastadora. Mas, enfim, deixa eu passar bem, me tira aí da lista aqui agora, que eu voltando, ganhando uma moratória, eu juro, Deus, Barganha, eu vou doar 1%, estou falando da minha cabeça, mas cada um dá o que quiser. Vou doar 1% do meu talento, do meu dom, do que eu sei fazer. Eu vou doar 1% do que eu sei fazer, não necessariamente uma doação, ou apadrinhar mais, ou um dinheiro, ou uma cesta básica, isso tudo faz parte, mas eu doar do que eu sei fazer, da minha energia, modificar um pouco a minha vida, saindo dessa infecção, e doar e entrar num grupo sério, várias ONGs. E aí eu estou feliz na Fraternidade Sem Fronteiras. Então, vou aumentar mais o meu tempo de doação. Sabe por quê? Porque você vai deixar eu vencer esse Covid, né, Deus? Entendeu como é que a gente pode fazer? Já pensou se todo mundo da humanidade que pegou Covid e não pegou, porque não pegar é Deus, obrigado, que você me protegeu. Então, eu também vou doar 1%. Já pensou se quase os 8 bilhões de habitantes do mundo doarem 1%, a força do 1%, Ângela? 1% do tempo ou do que sabe fazer para alguém, para uma causa,
certeza, o mundo Vai ser muda. melhor. É a mensagem do Covid, pessoal. Ele vem só para ajustar nossas rotas. Olha o que a Cleide falou aqui para a gente. Ó. Eu trabalho com crianças, dou o exemplo da lagarta virando borboleta para falar sobre morte e desencarne. É isso, Cleide, é isso. Você está criando esse mundo melhor. Então, você está elucidando. Não porque o mundo era pior, porque a gente desconhecia, gente. Nós estamos num processo evolutivo. Então, por que agora existe a internet? Para quando a gente falar, milhares de pessoas poderiam ouvir. A gente falava numa sala de aula que tinha 30. Agora a gente fala numa internet que tem 30 milhões, que tem 30 mil, que tem 300 pessoas. Então, é isso. Eu acho que olhar para esse Covid agora é a gente dividir como eu estou vivendo, porque a gente fala das perdas, mas a gente tem que falar dos ganhos. Eu fiz uma live com Raquel Trevisi. É fantástica. Vocês têm que convidar ela para fazer uma live com vocês. A Raquel é do interior de São Paulo. Ela teve algo devastador, porque o Covid dela deixou ela quase tetraplégica temporariamente. Ela ficou do pescoço para baixo, ela não movia nada. Ela perdeu 25 quilos, foi uma coisa tremenda. E ela teve que renascer. Nesse renascimento dela, ela percebeu que tudo que ela conseguiu é porque ela tinha condição financeira para ter fisioterapeuta, para ela poder ter uma nutricionista, ela teve um apoio de uma equipe emocional, psicólogo, para ela poder vencer. Daí ela pensou assim, e quem não tem tudo isso? Como é que vive depois do Covid? Aí ela criou o Projeto Convida, que é um projeto onde dá suporte com terapeutas, fisioterapeutas, para a pessoa reandar, coisa e tal, onde ela foi associando pessoas profissionais para poder oferecer isso. Então, olha que legal, a partir de uma experiência, em vez de você só reclamar, você olha e fala assim, o que eu faço com essa experiência? Ela fez uma coisa com essa experiência. Olha quantas pessoas, quantos projetos novos da fraternidade estão acontecendo. Eu sou madrinha de uma época da fraternidade, de anos atrás, né? Quando eu conheci Andrei Moreira, há muito tempo. Mas era uma época que a fraternidade só estava na África, lembra? Quantos projetos hoje tem a fraternidade no mundo, fazendo milhares de coisas, né? Eu sou de uma época que tinha acho que 15 mil pessoas que a gente ajudava lá. Hoje, quantos mil pessoas são? Então, quando você tem uma ação em cima do que você viveu, você cria um novo projeto, como os projetos fazem. Então, venha ser você esse novo projeto, a partir da sua dor, que foi o que eu fiz com a minha. A partir da minha dor, eu criei um projeto, para que as pessoas pudessem beber daquela água. Crie você também, você vai fazer exatamente aquilo que o Rodolfo falou, você vai transformar o mundo. Gente, fantástico, né? Compartilhar para multiplicar, né? Rodolfo sempre fala isso, né, Rodolfo? Vamos compartilhar, vamos expandir, que é oportunizar outras pessoas a participarem desse movimento, né, de fraternidade. Se a gente participa e acha que é tão bom como o nosso processo de aprendizado e de cura, por que não incluir a todos, né? Que todos possam vir nesse movimento, que seja dentro da Fraternidade Sem Fronteiras, ou de um movimento de fraternidade universal, né? Não só. Mas olha só, Rosana, como tua fala e esse teu projeto é tão importante. Eu estou vendo aqui na fala da Mary, como é um alívio, né? Ela coloca assim, como é bom se permitir viver a dor e o luto. Como a gente fica nessa caixinha, né, de não sentir dor, de não sou, né? E quando você traz sua fala, por isso que o pessoal diz, ela fala muito, porque é uma dor você incluir, você aceitar e você seguir leve, né? Mas aí eu queria falar uma coisinha do Rodolfo, porque o Rodolfo deixou o pessoal sem opção. Rodolfo colocou, né, a barganha com Deus. Se você teve Covid, se você não teve Covid, se você vai ter Covid. Ele não deixou ninguém de fora. Então, gente, segundo o Rodolfo, a gente precisa se movimentar, precisa mover essa energia de todo jeito. A nossa vida é uma barganha divina. A vida eterna é a melhor barganha que Deus nos proporcionou, você percebeu? Porque aí a gente trabalha plantando as nossas escolhas. Tudo que a gente faz a partir de hoje. Eu quero comer peras doces daqui a um tempo. Eu vou plantar goiaba? É fato. Se eu quero comer pera, eu vou plantar pera e cuidar da pera, porque tem que ir o tempo. Então eu tenho que cuidar da plantinha, dedicar tempo ali, afastar dos insetos, enfim, das pragas, né? Depois cultivei e colhi. No que eu colhi, eu tenho prazer de todo o processo de plantar, colher e semear,
e aí vai dar uma só pera, não, vai dar várias peras, que aí eu vou compartilhar essas peras e falar o tanto que é bom, pessoal, plante a sua. É simples. É simples. Sabe que eu acho que é tão simples, que é por isso que a gente não aceita? Porque a gente espera que o processo seja muito difícil. E o processo de entendimento, ele é simples. Eu costumo dizer, entenda o que você não entende como obra divina. Então, aquilo que você não entende, você tem que ampliar sua consciência para chegar no entendimento. Mas entenda que enquanto você não entende, a obra divina está trabalhando. Então, existe um motivo, existe um algo do porquê as coisas vão aparecendo. E com certeza esse algo é para nos ajudar, porque esse é o único objetivo divino. Todo o sol nasce, a lua vem, as marés vêm para proporcionar para que toda essa natureza junta possa se desenvolver. Então não há nada que apareça na vida que não seja para você poder se desenvolver. Então aquilo que você não entende porque não sabe, né, por ignorância, porque a gente ignora, a gente ainda não sabe, entenda que aquilo que você não sabe é divino. Então, aceite esse convite divino de viver aquilo que a vida te apresenta. Maravilha, hein? Divino também é o pessoal compartilhar. Agora está no YouTube, deixa o like também, porque melhora o engajamento, sim. Compartilhe, lembrou de alguém que está passando uma dificuldade e não teve a oportunidade de estar aqui agora, passa para frente. Vamos disseminar, né, coisas boas, né? Tem muita gente malvada aí, a assessoria de imprensa dos malvados parece que são menos tímidos, né? Então, o espaço está aí. A banca da feira está aí, a internet está aberta. Ué, vamos também ocupar um espaço e tentar irradiar um pouco de coisa boa, irradiar luz para curar a nossa sombra. O que a gente faz aqui é um tratar o outro. Aí, 1h07, a gente... A Ângela está aqui, eu já estou lendo. A Ângela tem que mania de querer achar que está lendo nosso pensamento. Aí eu li o pensamento dela. Falou, gente, disciplina, hein? 1h com 10 minutos de baganha. É só 10 minutos de acréscimo, que é o segundo tempo. Eu estou impressionada, Rodolfo. Eu estou impressionada porque eu acabei de olhar aqui o tempo. Aí gente, será que o Rodolfo vai falar do tempo? Eu estou aqui, eu quase caio da cadeira agora para viralizar. É porque é gostoso, né? É gostoso. Aí você lembra do plano que a gente fez? A Rosana participou dessa traquinagem também. A Pegadinha Sem Fronteiras. A Pegadinha Sem Fronteiras é o encerramento. Chamar quem? Fala aí, Ângela. Janaína, a gente está aguardando, está todo mundo aguardando. Jana, aparece aí, Jana, para encerrar. A Rosana quer falar alguma coisa, Rosana, para o pessoal? O que eu quero dizer é que foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Ampliei a minha família, né? Dizer que o projeto está totalmente disponível. Eu me conto totalmente disponível para responder, ajudar qualquer pessoa que me procurar. E lembrar sempre que aquilo que você vive é genuíno para você. Então, não fuja, não mascare, não coloque embaixo do tapete. Viva, valide aquilo que a vida está te oferecendo e faça disso a melhor limonada que você conseguir. Beijo grande para vocês. Gratidão, Rosana. Muita gratidão, de verdade. E aí, Jana? Rosana, muito, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente. Se não fosse uma limitação e respeito, né, ao horário, com certeza a gente ficaria aqui escutando você por pelo menos umas 4 ou 5 horas, e como prometido, não dá para fugir um pouco, né? Acho que, certa vez eu escrevi um texto que era para uma amiga minha que estava passando por um processo de depressão e de luto, e eu acho que tem muito a ver com esse momento nosso. Então, acho que no lugar da oração eu vou falar um pouco desse texto, que talvez pelo menos ele fala muito com o meu coração. Ele fala assim: tem doenças que a gente não vence em pouco tempo, tal qual um Dom Quixote lutando contra um moinho de vento. Às vezes temos que lutar por anos, todas as horas do dia, para assim lidar com a tristeza e viver com mais alegria. Não importa se o outro venceu em 1, 2 ou centenas de dias. Respeite o seu tempo. Não precisa correria. Por mais difícil que seja, tudo nos traz sabedoria. Ah, mas é muita agonia. Parece que não temos forças. É preciso coragem para lutar todo dia. Por isso, é muito importante
cultivar boas companhias. Deus, que te deu a vida, através de anjos, recarrega a tua energia. É bonito olhar para você e imaginar um novo dia. Gratidão, pessoal, por essa live maravilhosa. Lindo! Muito, muito obrigada a todos. E só lembrando que no próximo domingo, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui novamente. Rosana, super obrigada. Obrigada, Janaína, Ângela, Rodolfo, pelo carinho, pelo convite, né? E esse amor todo que a Fraternidade espalha pelo mundo. É fantástico. Adoro pensar que eu sou parte, madrinha e voluntária do Fraternidade também. É lindo. Obrigada, gente. Presente. Obrigada, Jana, foi lindo. Tchau, pessoal. Tchau, Mais tchau. um domingo de sol e pandemia para todos.